uma nova oportunidade, um novo trabalho, uma nova amizade. A vida é recheada de novidades, mas algumas delas podem se tornar amargas experiências. Esse ano tem sido uma montanha-russa emocional. Ainda estou tentando entender como deixei de ser um dos funcionários mais respeitados da companhia em 5 anos e me tornei um incômodo em questão de semanas. Só porque fiz meu trabalho e questionei alguns números fora do comum. O que muitos não imaginam é que grandes consequências negativas começam pequenas, tão pequenas que em muitos casos passam despercebidas. Para certos momentos se tornar uma grande tragédia pode ser uma questão de tempo e de uma união de fatores que levam muitos a terem atitudes jamais esperadas e até mesmo chocantes. Quando eu era criança, eu assisti uma notícia que informava sobre um avião que havia caído e dezenas de pessoas morreram carbonizadas. A partir daí eu comecei a imaginar e tentar decifrar o que teria provocado uma tragédia daquela dimensão. Chega a ser assustador ver uma tragédia de tamanha proporção e que pode acontecer a qualquer momento. Eu estava mergulhada em um mar de perguntas. O piloto passou mal, o motor parou de funcionar, o combustível não foi o suficiente. Na cabeça de uma criança existem muitas interrogações, não é mesmo? Alguns anos depois, eu assisti um documentário que relatou sobre como acontecem as grandes tragédias. Estas grandes adversidades não acontecem assim do nada, mas precisam de tempo e alguns fatores para se concretizar. E podem começar a partir de pequenos sinais. O que estava chateando o Brain? Eu não sei. Eu falei sobre umas coisas que me preocupam e ele simplesmente explodiu. Quer conversar sobre isso? Talvez ele esteja certo. Talvez não seja nada. Tem certeza? Juntamente com a percepção, é necessário que automaticamente aconteça uma atitude para impedir que o chamado de efeito dominó seja efetivo e, como consequência, alcance a dimensão de uma tragédia. Porque até então, o que é possível perceber são apenas pequenos sinais. A tragédia é o resultado do efeito dominó. Quem já brincou de dominó sabe muito bem que, ao emparelhá-los, é só empurrar a primeira peça para as demais caírem uma após a outra. O primeiro dominó é capaz de derrubar milhares de outras peças. E o pior, se cada peça tiver uma proporção maior do que a anterior, pode alcançar uma força capaz de derrubar até grandes prédios. Portanto, você é o maior responsável por sua vida. Você pode começar com um pequeno impulso, mas em breve conseguirá derrubar grandes obstáculos ou até mesmo evitar grandes tragédias. Para isso, será necessário aperfeiçoar sua percepção, observar o que tem acontecido com você, com seus pensamentos e em relação às pessoas à sua volta. O que elas te falam? Aprenda a perceber cada microexpressão e cada gesto e principalmente interpretá-los. As pessoas estão me culpando pelo escândalo na empresa. Não querem ficar perto de mim como se eu tivesse uma doença. Eu não consegui nem marcar o cabeleireiro. Oi, aqui é Mary Dupré. Eu estou ligando para confirmar o meu horário para sexta-feira. Sei, que estranho. É que eu marco nesse mesmo horário já faz 2 anos. Como assim foi cancelado? Eu posso falar com a Ivone, minha cabeleireira? Como é que é?
Como assim, procurar outra cabeleireira? Deixa eu falar com o seu gerente. Alô? Alô? Em todo lugar, o assédio moral está mais enraizado do que você pode imaginar. Podem acontecer até disfarçados de brincadeiras, mas, na verdade, se não for cortado o mal pela raiz, podem deixar sequelas gigantescas na vida de uma pessoa. Esqueçam tudo que já viram na televisão e no cinema. Não vai ter nenhuma testemunha de última hora, ninguém vai emocioná-los com uma confissão cheia de lágrimas. Vão ter apenas os fatos. Andrew Beckett foi despedido. Vão ouvir duas explicações de por que ele foi despedido, a nossa e a deles. Vai caber aos senhores distinguir a verdade e determinar qual das duas versões soa mais plausível. Há pontos que tem que provar aos senhores. Ponto número 1. Andrew Beckett é um advogado brilhante, grande advogado. Ponto número 2. Andrew Beckett, afligido por uma doença debilitante, fez uma escolha compreensível e pessoal. Uma escolha legal, guardar o fato da doença para si. Ponto número 3. Seus empregadores descobriram a sua doença. Senhoras e senhores, a doença que me refiro é AIDS. Ponto número 4. Entraram em pânico. O feedback negativo dado de forma inadequada é uma das atitudes mais comuns quando o assunto é assédio moral. Na maioria dos casos, o que muitos procuram é fazer vista grossa. Muito bem, como eu disse, acho que temos um problema. Escuta, Mary, você está preocupada com o quê? Devemos isso aos investidores, para projetar confiança em nossa empresa. Tá, eu entendo, mas isso é mentira, não é? Não é mentira. Escuta, se tivermos um relatório forte, mais pessoas investirão em nossa empresa. Olha, eu não estou confortável com esse relatório. Eu vou revisar os números mais uma vez antes de liberá-los. Mary, isso não é necessário. Além disso, não temos tempo. O relatório tem que chegar à SEC em 3 semanas. 3 semanas, Brian, é bastante tempo. Eu posso revisar os números antes Mary, disso. já chega disso, tá bom? Não tem nada de errado com esse relatório. Já chega. Mas afinal, o que é assédio moral? O assédio moral é uma conduta abusiva de um ato de violência ligado principalmente à ideia de humilhação, de atacar a dignidade e ofender, isso com gestos, palavras e atitudes, as quais têm uma frequência sistemática. A vítima do assédio moral passa por uma exposição prolongada e repetitiva de situações humilhantes e vexatórias. É excluído do grupo, menosprezado, rebaixado, constrangido. O assédio moral tem como finalidade promover uma relação insustentável, como, por exemplo, pressionar a pessoa a pedir demissão. Olha aqui, este é um trabalho difícil para o qual você não serve. E se você estragar tudo, minha cabeça vai rolar. Não existe uma legislação específica no Código Penal brasileiro para tratar deste tipo de crime baseado no abuso psicológico. Mas, de acordo com a Justiça, caso seja provado que o trabalhador é alvo de assédio moral, o acusado passa a responder por crime de danos morais. O assédio moral pode se manifestar em diversos círculos sociais, como na família, escolas e até em centros religiosos. O mais comum acontece no trabalho. A finalidade do assédio moral é de provocar instabilidade emocional e profissional do indivíduo, pressioná-lo a pedir demissão, provocar sua remoção para outro local de trabalho, fazer com que se sujeite passivamente a determinadas condições de humilhação e constrangimento, a más condições de trabalho, entre outros. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as mais pontuais reclamações de assédio moral são atribuir erros imaginários ao trabalhador, dar instruções erradas para prejudicar o trabalhador, fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto em público, não dar nenhuma tarefa, impor horários injustificados,
forçar a demissão do funcionário, punir injustamente, não transmitir as informações necessárias para o desempenho da atividade do funcionário, humilhações públicas ou privadas, tirar instrumentos de trabalho do funcionário como computador, mesa, telefone, entre outros, com o intuito de causar constrangimento. Como eu disse no início do vídeo, grandes tragédias podem ser evitadas se o indivíduo ficar atento aos sinais. Estar alerta ao que acontece à sua volta e com você é essencial. Se você suspeita que está sofrendo de assédio moral no emprego, procure o RH da empresa onde trabalha, mas caso o assédio moral já aconteceu com outros colegas de trabalho e nenhuma providência foi tomada, procure um advogado e órgãos como o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho. Pretendo fazer uma série de vídeos a respeito desse tema. Se você gostaria de saber mais, deixe seu like, comente se você já sofreu desse tipo de assédio e se inscreva no canal para receber mais notificações assim que um vídeo novo for lançado. Até mais!